Atenção! Se você precisa fazer perícia do INSS daqui para frente, seja para BPC Loas, Auxílio Doença ou Auxílio Acidente, essa informação é importante para você. Decisão de médicos pode ocorrer a qualquer momento e a gente vai explicar tudo para você aqui no canal de notícias a partir de agora. Se liga aí! Peritos do INSS avaliam novo fechamento de agências em meio à alta da Covid-19. Em São Paulo, há relatos de postos que já suspenderam o procedimento presencial como uma perícia médica. Em meio ao que é considerado o pior momento da pandemia do Covid-19 no país, peritos médicos do INSS consideram suspender novamente o atendimento presencial nas agências. A categoria que deveria reunir-se nessa terça-feira para discutir as ações tomadas alerta para o risco de contaminação nos postos e defende que seja retomado o trabalho remoto. A reunião que deveria ter ocorrido foi adiada para hoje, quarta-feira, dia 3, para dar um parecer e a decisão. A medida já foi aplicada no passado, de março a setembro, quando teve início a reabertura gradual das agências. Serviços presenciais, como perícias médicas, já estão sendo suspensas em algumas agências. Lá em São Paulo, o responsável pela área médica da Associação Nacional de Médicos Peritos deu a seguinte resposta: vamos discutir o que fazer e considerar que, se houver o colapso da saúde, com taxa de ocupação de leitos da UTI acima de 90%, onde estejam vigentes medidas de restrição, nossa opinião deverá ser sim, voltar ao atendimento remoto de forma temporária, afirmou Francisco Eduardo Cardoso Alves, presidente da ANMP, Associação Nacional de Médicos Peritos. Leitores do site O Agora queixam-se de que, na região metropolitana de São Paulo, há ao menos 4 agências que tiveram o serviço de perícia médica suspenso ou retardado na última semana. Seguindo aí com a informação sobre essa situação, na entrada das agências de Guarulhos, um aviso orienta que, por risco de contágio, as perícias foram suspensas e que o segurado deve consultar a nova data por meio da central 135 do aplicativo Meu INSS. O advogado Márcio Silva Coelho, 71 anos, disse que a movimentação de lentidão ou ausência de procedimentos teve início na última semana. Estão remarcando direto, os postos ou não realizam a perícia ou fazem o mínimo de perícias, afirma. A agência Nina Rodrigues Nuclécio, ou no caso aí, Glicério, na região central de São Paulo, está fazendo 2 ou 3 perícias médicas por dia. Só é um exemplo. Existem também lentidões injustificáveis. Em nota, a Secretaria da Previdência afirma que as perícias estão seguindo seus cronogramas normalmente em todo o país. Não procede informação de suspensão nas perícias de São Paulo, afirma a pasta. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal verificou as agendas e elas foram cumpridas normalmente, inclusive nas 4 agências citadas. O presidente da ANMP disse que ainda não há nenhuma movimentação da categoria em relação a orientar peritos a não comparecer nas agências, mas reconhece que há caso de contaminação acontecendo nos postos. As agências que sequer estavam em condições de abrir no passado e o Ministério da Saúde e o INSS aparentemente não estão vendo isso acontecer, diz Cardoso. E nesse caso, há sim agências que estão sendo fechadas devido a surtos de Covid, mas por enquanto não há orientação geral da categoria para fechar as agências. Vamos lá. Relacionado ao adiantamento e atrasados do Auxílio Doença, o pessoal está perguntando como fica. Vamos lá. O fechamento das agências do INSS em 2020 fez com que o órgão concedesse uma antecipação de um salário mínimo, R$ 1.045 na época, a segurados que entrassem com a solicitação do Auxílio Doença. Para receber o adiantamento era preciso enviar atestado médico válido pelo canal remoto, assim o benefício era liberado sem a realização da perícia.
Segundo a portaria publicada em setembro, ficou determinado que quem teve a concessão da antecipação até 2 de julho e não pediu a prorrogação do benefício, ficaria dispensado da perícia para receber os atrasados, caso houvesse direito, já que quem teve a concessão do adiantamento após o dia 2 de julho, a perícia médica passou a ser necessária para receber os valores atrasados que ultrapassavam o adiantamento de R$ 1.045. O INSS informou também à época que o pagamento das diferenças seriam concluídos até o final de outubro. Apesar das determinações, muitos segurados queixam-se de ainda não ter recebido a diferença do auxílio-doença a que teriam direito. É o caso do laboratorista Osni de Oliveira Santos, 49 anos, que está afastado do trabalho desde abril de 2020. Os atrasados do período entre maio e outubro estão em análise desde novembro, mas não há previsão para receber, diz o segurado. Em nota, o INSS afirma que o pedido do segurado está em análise no setor técnico. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: você que precisa buscar o que é seu por direito, se passou de 90 dias, o INSS não deu parecer com a análise para você receber os seus atrasados, procura a Defensoria Pública e, no caso aí, um advogado especialista de direito previdenciário, se você tiver condições aí de arcar com as custas judiciais para entrar com o processo, busque o que é seu por direito e faça aí o pedido de um mandado de segurança para receber esses atrasados. Em relação à situação das agências, no momento que está passando aí, no caso, a ANMP, é que as agências estão fechando por conta de surtos e não por orientação da categoria para fechar em relação ao aumento da Covid-19. A gente vai acompanhar essa situação. Você que precisa aí fazer perícia médica, se não tiver conseguindo fazer o procedimento, procura a Defensoria Pública e entra com mandado de segurança na Justiça, ok? A fonte da matéria de hoje é o agora.foliuol.com.br. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vem junto!